Nosso assunto está no Gênesis 12, versículos de 1 ao 3. Encontraram? Só falta ele, né? Só um minutinho. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Amém. Senhor, nós oramos a Ti, pedimos que o Senhor nos dê ouvidos, mente e coração capaz de compreender não somente valores históricos, culturais ou geográficos, mas de entender a revelação bíblica para a nossa vida aqui a respeito desse personagem extraordinário, Abraão. Toma a nossa vida agora, nosso coração, e fala para o nosso irmão Jesus. Amém. Eu quero ler esse texto na versão da Vulgata Latina, mais conhecida também como versão Jerusalém, Bíblia de Jerusalém, que diz assim: diz o Senhor a Abraão: deixa a tua terra, a tua família e a casa onde mora, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação, abençoarei e exaltarei sobremaneira o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão benditas por causa de ti. Uma versão interessante, né, de Jerônimo no século IV, uma tradução direta do hebraico, né, ele não pegou do grego, que a Septuaginta foi toda a Bíblia para o grego, o Novo Testamento que já é grego, depois do Antigo também foi para o grego, mas o Jerônimo pegou desde o hebraico no século IV, e ele fez essa tradução, é muito boa de se ler. E ali tem alguma coisa curiosa, como por exemplo, você será uma fonte de bênção. Bom, meus irmãos, esse personagem Abraão, ele aparece na Escritura por volta de 300 vezes, 280, 290 vezes. No Novo Testamento, cerca de 78 vezes. Depois de Moisés, ele é o mais citado no Novo Testamento pelo Senhor Jesus. E também depois de Moisés, por outros autores, inclusive Paulo, a carta aos Hebreus, ele é o mais citado depois de Moisés. Ele é conhecido também como Abraão, como pai na... Como pai na fé. Ele é conhecido como pai na fé. E parece que ele é conhecido como pai na fé, não porque foi perfeito. Assim como Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus e muito longe de ser perfeito. Por exemplo, a gente está falando de filhos em lares desestruturados. Davi para nós não serve como exemplo de pai. Serve como adorador, serve como autor sagrado, serve como perdão, serve como arrependimento e outros fatores mais, mas não serve como exemplo de pai. Mas um homem considerado segundo o coração de Deus, longe de ser perfeito. Abraão também foi o pai na fé. Uma figura que nós vamos ver na história dele, se você pegar no Gênesis 12, aí vai até o 22, 23, por ali, 24, você vai ver que ele está longe de ser perfeito. Ele cometeu alguns probleminhas. Então uma mentirazinha aqui, outra acolá. Num dado momento trocou o seu coração e deixou o bebê que ele ganhou de presente aos 100 anos tomar o lugar de Deus. Parou de sacrificar o Senhor. Antes disso, né, teve um esqueminha com a empregada. Tudo bem que a mulher sabia, né? Não podia fazer aquilo, né? Mas ele fez. Então Abraão está longe de ser perfeito, mas é um homem que é chamado de pai na fé. A carta aos Hebreus talvez explique por que o pai na fé. O texto vai dizer que pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu e saiu errante sem saber para onde ia.
Então olhamos para esse texto do Gênesis. Abraão habita num lugar chamado Ur dos Caldeus, depois ele vai para outro lugar chamado Harã, um lugar onde não se conhece, não se tem notícia do Deus de Israel, porque Israel vai começar até com o próprio Abraão. Ele é o nascedor, a origem de Israel, e ninguém se ouve falar do Deus de Israel ali. E ele ouve uma voz, e essa voz vai dizer para ele: Abraão, aquela coisa de maluco, hein? Coisa de quem está meio assim com problema. Sai do meio da sua casa, da sua parentela, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Senhor, tem um endereço? Senhor, não. Quem está falando comigo? Ele identifica aquilo como um Deus que ele nunca tinha ouvido falar. E a gente pode imaginar a cena dele chegando para a sala e sabe, eu ouvi uma voz. 75 anos está ouvindo voz, Abraão? É isso mesmo, é da idade. Mas essa voz estava dizendo, Sara, que a gente tem que arrumar nossas coisas e ir embora. Não, você está com problema? Tomou muito sol, filho? Está lá na lavoura? Sim, essa voz foi muito clara para mim, Sara. E eu entendi que é uma voz divina, diferente de tudo que eu já ouvi. E essa voz ecoou dentro de mim. Eu não consigo fazer outra coisa a não ser obedecer essa voz. E nós vamos sair daqui. Sara, não sei, se eu fosse chorar, ela falava: eu gostei. Se você me der o endereço, me mostrar uma foto do lugar, eu vou dar uma olhada, vou examinar, vou ver na internet para ver se eu vou. Mas ele disse que é uma terra que ele vai mostrar para ele. Nem mostrou a terra, ele está mandando você sair? Ele nem mostrou, mas mandou ele sair. E ele sai, gente. Então os indícios que mostram que Abraão foi chamado pai na fé foi de ouvir algo da parte de Deus e obedecer sem ter as informações nos mínimos e devidos detalhes, sem ter as explicações assim nos mínimos detalhes. Ele sai da terra que Deus ainda vai mostrar. Isso a carta aos Hebreus vai enaltecer, dizer: pela fé Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Eu, quando leio a Bíblia, eu tenho que mergulhar na cena. Eu fico imaginando se fosse eu sair andando, e no caminho é que Deus vai guiando. Então, quando Abraão sai, Deus faz a ele, antes de sair, Deus faz 7 promessas a ele. 7. A gente vai falar no final, se Deus quiser. Mas essas promessas estavam condicionadas, atreladas, ligadas justamente a esse fato. Você vai ouvir essa voz, você vai obedecer essa voz e vai sair andando errante em obediência a essa voz. Essa é a condicional para que todas essas 7 promessas aconteçam. Elas não vão acontecer aí, aonde você está, no ambiente onde você está, no lugar onde você está, cercado pelo que você está cercado. Elas não vão acontecer, você vai ter que sair daí. E Deus faz essas promessas, Abraão obedece e sai. E Deus vai dizer: te farei uma grande nação, eu vou abençoar os que te abençoarem, abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te abençoarem, você será uma fonte de bênção, tu serás uma bênção, e em ti serão benditas as famílias da terra, e por aí vai. E Deus faz promessas, aí Abraão sai andando. E nós sabemos que Deus foi cumprindo uma a uma as suas promessas. Algumas demoraram, como por exemplo: te farei uma grande nação, e vai sair dos teus lombos, vai ser teu filho. Então foi por aproximadamente 25 anos. Nós vemos que ele saiu lá no Gênesis com 75 anos. Aos 100 é que Deus permite que Sara engravide, e esse milagre sobrenatural acontece e eles têm o Isaac. Então Deus começa a cumprir, mas 25 anos depois. Mas eu quero tratar com vocês a respeito disso, do que Deus falou com Abraão. Ou seja, eu tenho coisas para fazer na sua vida, Abraão, mas sai daí e obedece a minha voz, porque eu vou fazer de acordo com a interação que você tem com a minha voz. Ou seja, se você ouvir e quiser fazer o que você quiser, ou der a mínima, tudo isso vai ficar ainda no stand-by. Agora, se você ouvir e obedecer e resolver
alinhar-se com a voz que você está ouvindo, com a minha voz, essas coisas vão acontecer. Então Abraão recebe essas promessas e a primeira palavra que Deus dá a ele é: sai da tua terra. Então, em primeiro lugar, sai da tua terra. A gente vai ter que jogar luz no Novo Testamento para entender espiritualmente o que essas coisas significam para nós. Então, sai da tua terra. Então, Abraão, é necessário que você mude de ambiente, porque senão não vai acontecer o que eu tenho na sua vida. Abraão, é necessário que você tenha uma mudança de estilo de vida, porque o estilo de vida da onde você está, no ambiente que você está, essas coisas que eu te prometi também não tem condições de acontecer. A mudança geográfica que Deus está dizendo a Abraão de sair daquele local se refere para nós num algo espiritual. Só há realmente cumprimento de promessas de Deus em nossa vida quando mudamos radicalmente de ambiente e quando adotamos um novo estilo de vida. Amém, irmãos? Olhando para Abraão, olhando para esse texto, para o que Deus está falando nessa tradução espiritual, será que isso faz sentido para nós? Quem acredita que Deus tem ainda promessas para cumprir sobre nós, quem acredita nisso ainda? Eu acho que para mim isso faz muito sentido. Só há cumprimento de promessas em nossas vidas quando mudamos radicalmente de ambiente, radicalmente de estilo de vida e radicalmente de mentalidade. Amém? Radicalmente. Ou seja, quando o Evangelho realmente encontra com alguém, encontra com uma pessoa, tudo isso tende a acontecer. Uma mudança radical de ambiente, uma mudança radical de valores, uma mudança radical de estilo de vida, uma mudança radical de mentalidade. E tudo isso vai propiciar para que tudo que Deus planejou no seu Evangelho aconteça com tal pessoa que realmente entendeu aquilo que Abraão entendeu. Sai da sua terra, sai do ambiente, sai desse estilo de vida. Ur dos Caldeus é um local idólatra, Ur dos Caldeus é um local de pecado, Ur dos Caldeus é um lugar de distância de Deus, Ur dos Caldeus é um lugar onde Deus não está agindo porque as pessoas estão de costas para Ele. Então sai da tua terra. Como é que isso pode ser traduzido ao teu coração? Ao meu coração? O que será que Deus está falando já nessa curta ministração à nossa vida? Sobre adotar um novo estilo de vida, sobre sair do ambiente. Parênteses, irmãos. Sair do ambiente não é aquela coisa evangeliquez, crentona, de dizer não converso com quem não é crente, não sento na mesa com quem não é crente. Jesus falou assim: Pai, eles estão no mundo, e eu peço que o Senhor não os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Amém, irmãos? Quando ele diz estão no mundo, nós estamos aí convivendo e precisamos disso. Só que absorver o conteúdo do ambiente já não é mais a nossa tarefa. O estilo de vida, o modo de pensar, as vontades, os desejos, Deus já tem mexido conosco. Ou seja, estamos inseridos nesse mundo, mas não temos mais muita coisa com ele. Estamos misturados a pessoas no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, na vizinhança em que moramos, na faculdade em que frequentamos, nas pessoas com as quais fazemos trabalho de colégio, de faculdade, mas no ambiente, o modo de pensar, o estilo de vida que eles têm já não é mais o nosso. As ideias, os processos, as construções dos sonhos, dos pensamentos já são diferentes do dele. Por quê? Porque nós saímos do ambiente. Amém, irmãos? E nós agora estamos expostos àquilo que Deus quer fazer e o que o Cristo quer fazer em nós e através de nós. Então a palavra de ordem é: deixa a tua terra. Isso para nós é: sai do ambiente, sai espiritualmente do ambiente, sai dos lugares que mexem com o teu estilo de vida, que mexem com o teu modo de pensar, para um novo estilo de vida e de pensamento. O texto que eu cito aqui 300 milhões de vezes nas ministrações: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis
Segundo lugar, ele vai dizer: sai da casa do teu pai. Isso para nós, irmãos, também não significa: pai, vou chegar com meu pai lá, aos 83 anos, minha mãe fala: desculpa, mas não apareço mais aqui nunca mais. Por quê? Porque está na Bíblia. O Abraão saiu lá, Deus cumpriu as promessas, então pai, tchau. É a última vez que eu vejo o Senhor, no Natal eu mando o cartão postal, porque eu estou indo embora e não aparece aqui. Não é isso. Mas o que espiritualmente isso pode traduzir para nós? Sai da casa do teu pai. Tudo que acontecia lá em Ur dos Caldeus não propiciava a vida que Deus tinha ao Abraão. Então, o que ele pode estar dizendo para Abraão? Abandona as tradições familiares, principalmente as religiosas. Amém, irmãos? Abandono das tradições familiares que freiam a sua carreira. Irmãos, o céu é um negócio muito sério. A salvação é o bem e o valor mais importante que nós temos. Se você perder todos os valores, todos os bens que você tem, se você ficar sem nada, se você ficar com a tua roupa no corpo, mas você tiver a tua salvação, você não perdeu o maior valor, porque esse é o maior valor. Se a tua fé não desanimar no tocante à vida eterna que Deus já nos deu, você pode perder tudo nesse mundo, que o maior valor ainda está na sua vida. Aleluia! Então, assim, existem valores e tradições que estão freando a vida de pessoas, porque, irmãos, não dá para agradar todo mundo. Jesus não conseguiu, e às vezes ficamos pisando em ovos. Agrado a Deus e agrado esse ou aquele, agrado meu parente, deixo disso, deixo daquilo, deixo de Deus por causa de... Irmãos, cuidado com aquilo que freia a sua carreira, porque a salvação é o bem mais precioso que você tem. E quando a gente compreende essa saída e abandono das tradições familiares, e eu vou acrescentar esse agravante, principalmente as religiosas, eu estou dizendo que quando a gente entende isso, Deus nos dá ferramentas para que haja a salvação para aqueles a quem tanto amamos. E enquanto a gente fica em cima do muro, sendo meio crente, por causa da nossos familiares, dos nossos pais, eu sei que a gente os ama, nós os amamos, os consideramos. Mas Jesus disse certa vez: o primeiro mandamento é: amará teu pai e tua mãe que te gerou, teu emprego, teu trabalho, tua casa, teus irmãos. Qual é o primeiro mandamento, hein? Toda criança em Israel ouvia o Shema quando nascia, praticamente. Estava escrito na tábua da sua casa, nos móveis da casa. O Shema era uma expressão judaica que está em Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. A partir desse primeiro mandamento é que acontece esse abandono de tradições familiares e principalmente religiosas, irmãos. Então tudo aquilo que vai frear a sua carreira, ou seja o que for, inclusive tradições familiares, você não pode permitir, porque Deus tem coisas para fazer na sua vida e na vida deles. E se você for freado por isso, porque você não quer desagradar, porque vai ficar tristinho, vai ficar chateado, aí vai ficar meio assim, não sei o que lá. Irmãos, você não agrada a Deus. Uma frase interessante que eu ouvi, eu acho que foi John Maxwell, que escreve sobre a liderança. Ele disse assim: posso não conhecer o segredo do sucesso, mas a chave do fracasso é querer agradar a todos. Irmãos, coloca algo dentro de si. Nós só vamos amar do jeito que devemos amar se amarmos a Deus em primeiro lugar. Eu só posso amar a minha esposa, as minhas filhas, meu pai,
novas formas que Deus tem para me ensinar. Abraão teve que renunciar a tudo que viveu em 75 anos para substituir pelas novas coisas que Deus tinha a partir de então para ensinar. Alguém com 75 anos, irmãos, já é alguém que está aí, viveu 175, né? Mas 75 anos já é uma vida. Como é que você vai desconstruir valores? Como é que você vai mudar a mentalidade? Mas por isso que Deus disse, ó, sai, porque aí você não vai conseguir. Então o abandono das tradições, o abandono das religiosidades. A gente tem falado bastante com os irmãos. Nós somos frutos religiosos de uma herança de 500 anos de catolicismo misturada às religiões africanas do candomblé, do espiritismo alto, baixo, e entrou aqui com os indígenas. Somos uma miscelânea religiosa aqui dentro. Aí a gente nasce de novo, uma nova vida se descortina, mas muitas tradições religiosas ainda estão impregnadas na gente. A gente não solta e não avança. Por que a gente entendeu que o dia de vir à igreja é domingo? Quem disse isso, hein? Não, pastor, domingo é o dia do Senhor. Quem disse isso? Aonde está escrito isso? Aí eu acordo de manhã, vou jogar uma bola, aí volto, lavo o carro, aí almoço, dou uma cochilada depois do almoço. A hora que a corte está passando o jogo, pá. A hora que está no fim do jogo, eu ainda fico assim. Aí vem o carro escutando o final do jogo e chego aqui na igreja. E hoje é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Não sei qual é o Senhor, mas é o dia do Senhor. Mas a gente traz essa herança. Aí eu pergunto, você está indo para a missa? Você não? Quem tem missa o quê? Eu sou crente, eu sou cristão. A igreja cultua o Senhor, que é o dia do Senhor. E o Senhor está olhando do céu e diz, dia de quem? O dia de quem? Não entendi. Então nós precisamos de abandonar as tradições religiosas para viver o cristianismo. Jesus, quando curava no sábado, dava uma encrenca na hora dos evangelhos. Você vai ver, cada vez que ele curou no sábado, a pessoa não queria saber do bem feito a uma pessoa. Eles iam afrontar Jesus e falavam, por que você curou o cara no sábado? Não pode fazer nada no sábado. Manda o pessoal vir no dia para ser curado. O que você comeu espigas, passando fome com seus discípulos, em pleno sábado o pessoal está demolhando lá a plantação para comer? Você não pode fazer isso? Isso hoje é sábado. Jesus falou assim, mas o homem não foi feito por causa do sábado, o sábado por causa do homem. O Filho de Deus, até do sábado, Ele é Senhor. A religião vai dizer que tem um dia e um horário para a gente cultuar, para a gente adorar, para a gente ler, para a gente orar. Mas no Evangelho de Jesus, que foge dessas tradições, vai dizer segunda é dia do Senhor, terça é dia do Senhor, quarta é dia do Senhor, quinta é dia do Senhor, sexta é dia do Senhor, sábado é dia do Senhor, domingo é dia do Senhor, porque o meu culto é racional e eu renovei a minha mente, e o meu culto não termina, o meu culto não tem 2 horas de domingo à noite, a minha vida agora é um culto. Aleluia! Terceiro, o que Abraão nos mostra e nos ensina com o que ele viveu, com essa máxima de pai da fé, obedeça a Deus incondicionalmente. Uma coisa é ser perfeito, que ele não foi. Agora outra coisa é ser obediente, isso ele foi. Sai daí, sai andando. Não tem CEP, não tem endereço, não tem nenhuma foto. Você não sabe nem como é lá, mas vai na minha, Abraão. Não pode ir na minha que você não vai se dar mal, não. Aí escuta essa voz sem nenhuma garantia. Nenhuma garantia. Isso é terra. E ele sabe. Obedeça a Deus incondicionalmente, mesmo que seja caro. Porque obedecer a Deus custa. A salvação é de graça, mas obedecer a Deus custa. Amém, irmãos? Mesmo que o preço seja caro, Abraão obedeceu à voz de Deus e deixou todas as coisas mais valiosas que ele construiu em 75 anos de vida, porque ele obedeceu incondicionalmente. Isso é caro ou não? Obedeça a Deus.
Às vezes somos muito obedientes quando nos convém. Ou seja, vamos obedecer desde que não mexa com nossas conveniências. O Evangelho não acontece na nossa vida assim, infelizmente. O Cristo disse da sua própria boca: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e me siga. Porque aquele que não estiver disposto a aborrecer pai, mãe, mulher, filhos e até a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Bom, eu me propus a pregar sempre aquelas coisas que Jesus prega, vou continuar pregando. Se não obedecer incondicionalmente, nós vamos viver uma parcialidade. Vai ficar faltando alguma coisa. As coisas nunca serão plenas. Sabe aquelas promessas bíblicas, algo do tipo paz que excede todo entendimento? Sabe aquelas promessas bíblicas de ter um consolo, de ter um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo? Isso fala de paz e tranquilidade no meio das guerras. Sabe aquelas promessas bíblicas de que Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus? Sabe aquelas promessas bíblicas como Mateus 6, versículo 33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Elas nunca estarão na íntegra em nós, porque a gente não quer mexer com conveniências, e Deus diz: faça, parta, saia, e a gente diz: ah, Senhor, é muito caro, não vai dar, é muito cedo, é muito tarde, demora muito, é muito caro, não dá. Então, irmãos, a coisa fica parcial, o Evangelho fica parcial. Aliás, eu não sei se existe um Evangelho parcial. Eu não sei se existe um Evangelho mais ou menos. Lá no Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, Jesus olhou para eles e disse: vocês dizem, olha, nós somos ricos e de nada tenho falta. Ele olhou para eles: vocês são ricos, para mim vocês são pobres, miseráveis, cegos e nu. E olha, eu vou dizer mais: vocês são mornos, vocês não são quentes nem frios. Quem dera vocês fossem quentes, quem dera vocês fossem frios. Mas porque vocês são mais ou menos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, está me dando algo, pode quitar. Daqui a pouco me dá um saco aí, o saquinho do avião e vou quitar vocês. Então, mais ou menos não dá, irmãos. Amém? Obedeça ao Senhor. Obedeça. Às vezes é difícil, pastor. Como é que esse negócio da voz de Deus é inexplicável? Eu também nem escuto a voz de Deus toda hora, nem todo dia. E nem Abraão também. Foram 175 anos e 6 encontros com Deus em 75 anos. Mas às vezes vem alguns estímulos, alguns insights, alguns nuances assim, do que você tem que fazer, do que você tem que deixar. E aí está-se uma luta interna dentro de nós: faço ou não faço, deixo ou não deixo, vou ou não vou, abandono ou não abandono. E a gente fica nessa luta interna. Gente, o Espírito está trabalhando para você tomar a atitude de deixar, para você tomar a atitude de fazer ou deixar de fazer. E a gente desiste porque vai mexer com conveniências, e a gente não quer que mexa com conveniência, porque mexe com conveniência e custa caro. A gente não quer pagar esse preço, meus irmãos. E a coisa fica parcial, o Evangelho fica parcial, e não existe Evangelho parcial, porque o mais ou menos dá ânsia em Deus. Quarto lugar, em algumas situações da vida, Deus está nos chamando para um abandono da zona de conforto e da segurança. Abraão, sai daí dessa zona de conforto. Está tudo fácil aí, você tem muitos amigos, sua família, você tem seu ganha-pão, só que eu quero agora um passo seu para sair da zona de conforto. Eu fiquei ouvindo isso por quase uma década de Deus, irmãos. E o medo na alma de obedecer. Porque se eu resolvo aquilo que eu resolvi, agora Deus está mostrando o que Ele realmente pode fazer e Ele faz. Mas a luta de quase 6, 7 anos, 8 anos de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Dedique-se ao ministério, larga tudo e dedique-se às pessoas. Eu te chamei para ser pastor de gente, de pessoas, do rebanho. E eu assim: mas peraí, é comigo.
Minha filha vai vestir o quê? E se? E se? E se os irmãos não der o dízimo? E você sabe a historinha da moeda, né? O garotinho caiu com as duas moedas, uma foi com o bueiro, ele ficou com a outra e falou: puxa, logo de Deus vai cair no bueiro. Quando a coisa apertar, gente, a moeda de Deus vai cair no bueiro aí. Eu e a minha casa fazemos o quê? Eu e a minha família fazemos o quê? Mas, irmãos, foi uma resistência, Deus foi alinhando as coisas. Chegou uma hora que não tinha o que fazer, eu falei: Deus, é isso. E até a minha sábia falou: é isso. E já vai para 4 anos isso. Eu posso dizer a vocês que o deserto com Deus é muito melhor do que as campinas sem Ele. Eu posso dizer que eu tenho uma qualidade de vida que eu nunca tive. Eu posso dizer que eu consigo olhar nos olhos da minha esposa todos os dias pela manhã. Eu posso dizer que pelo menos uma das refeições eu estou à mesa com a minha família. Eu posso dizer que eu posso ajudar minhas filhas nos deveres de casa. Eu posso dizer que eu vou levá-las à escola. Eu posso orar todos os dias com uma delas, ou com as duas, ou com as três. Eu posso dizer que a gente tem aprendido a conviver uma verdadeira família. Que dinheiro que paga isso? Eu posso dizer que eu tenho uma paz que inunda a minha alma, mesmo quando eu sei que as coisas não estão dando certo. Eu posso dizer que eu tenho uma alegria, mesmo não podendo comprar para as minhas filhas o que eu gostaria e o que elas gostariam. Mas eu sei que Deus está conosco, está comigo, porque eu sei que Ele tem um filho e eu estou certo que Ele é fiel para guardar meu depósito até aquele grande dia. Às vezes somos desafiados a sair da zona de conforto. Às vezes você está penando aí, correndo, e Deus está falando: muda de ramo, muda de atividade, muda de trabalho, muda o teu foco, começa a trabalhar com outra coisa. E você: não, e se? Às vezes Deus está te desafiando para você ser uma pessoa muito mais útil no reino. Às vezes Deus já te vocacionou, já te dotou, já te deu talentos, mas você está assim: vai mexer com a minha zona de conforto, vai acabar com os meus finais de semana. Gente, eu estava em crise, eu falava assim, quando eu comecei a vir para a igreja de vez em quando, aqueles peixes sem vergonha, sabe? E vem para a igreja de domingo sim, domingo não, aquela coisa assim, pior do que morna. Se tiver jogo do meu time, eu quero saber de igreja, eu vou no outro dia para compensar o dia que eu não fui. Aí eu vinha para a igreja, se eu viesse no domingo estava o pessoal, se eu viesse porventura, né, na quinta também estava algumas pessoas. O Ademar era um deles. Aí eu vim na terça, aí eu falei: gente, todo dia que eu venho aqui, esse pessoal está por aqui, que desgraça de vida é essa? Ah, mas pra minha vida não, Deus não! Sai fora disso aí, cara, não é vida! Porque a gente acha que a vida, irmãos, é ter as nossas conveniências. O apóstolo Paulo nos dá uma aula, ele vai dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Cristo seja engrandecido no meu corpo e através de mim, seja pela vida ou seja pela morte. Amém? Então Abraão nos ensina a sair da zona de conforto. Tem uma frase de John Mason que diz o seguinte: não há como atravessar uma estrada movimentada e chegar do outro lado sem o risco de ser atropelado. Se quiser atravessar, tem compromisso. É impossível chegar ao final de uma estrada, e essa estrada que conduz ao bom êxito, sem 1 ou 2 pneus furados. Então é isso. A gente olha para o Evangelho, Mateus deixou uma posição confortável na alfândega romana, um excelente salário, estabilidade financeira, conforto, uma boa casa, para seguir uma pessoa que ele nem conhecia. João e Tiago deixaram a pequena empresa do seu pai Zebedeu para seguir um homem que pregava umas coisas que ninguém entendia nem acreditava. O Pedro também deixa a sua única atividade profissional para ir atrás de um homem que o pessoal chamava de falso profeta e Beelzebu, filho de Beelzebu. Pedro também se arrisca quando ele tem uma visão no meio de uma tempestade, olha no meio do mar e vê uma coisa vindo lá, uma imagem, e daquela imagem vem uma voz: vem Pedro, és tu mesmo, se o Senhor é o Senhor, vem.
queria ver se não fosse. Mas é. E ele sai e coloca o risco de afogar, mas ele anda sobre as águas. A gente gosta de meter o pau nas bagunças do Pedro, mas me mostra alguém como Jesus que andou sobre as águas. Só o temperamental do Pedro. Mas que correu riscos, que saiu do barco, que mexeu com a conveniência. Irmãos, a gente precisa, deixa Deus tocar no seu coração, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração, deixa Deus tratar na sua conveniência, porque pode ser que Deus queira fazer algo em você, através de você, mas é necessário sair do conforto da poltrona, do sofá, desse descanso eterno que a gente acha que tem, e deixa Deus usar a sua vida. Então Deus vai cumprir o que tem para nós, se sairmos da terra, se mudarmos do ambiente, se deixarmos as conveniências, se deixarmos um lugar de conforto e obedecermos a sua voz. O texto também mostra que Deus faz 7 promessas a Abraão. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, ou ser tu uma bênção, ou fonte de bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. As 4 primeiras promessas parecem ser de caráter pessoal, ou seja, o que Deus faria com Abraão, com ele, e através dele. As 3 últimas envolvem outras pessoas e até as gerações futuras. Então, em primeiro lugar, farei de ti uma grande nação. Ou seja, te darei filhos. Salmo 2, versículo 8, o texto vai dizer para nós: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. A teologia da prosperidade fala um monte de bobeira a respeito disso, mas o texto traduzido para o Novo Testamento é: Deus quer que nós geremos filhos espirituais. E uma vez filho de Deus, estamos sendo a cada dia dotados de uma capacidade de gerar filhos espirituais para Ele. A eternidade que já está em nós, o céu que Deus já colocou em nós, a graça que nos foi derramada, o poder do Espírito Santo que hoje habita em nós, já está nos habilitando e nos capacitando para gerar filhos espirituais para o Senhor. Te farei uma grande nação, promessa da sua vida. Gálatas 4,19, o apóstolo Paulo vai dizer: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Deus nos capacitou para gerar vidas. Em 2 Coríntios 5,17, o texto vai dizer para nós: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Versículo 18 do capítulo 5 vai dizer: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e colocou em nós o ministério da reconciliação. Irmãos, nós somos instrumentos de vida abundante que habita em nós. Não é possível, não é cabível que a nossa vida não influencie e não mexa com a vida de outros, porque é uma promessa de Deus. Se deixarmos a nossa terra, se caminharmos, obedecermos a sua voz, Ele vai cumprir essa promessa, seremos geradores de filhos espirituais. Segundo, Ele vai dizer para Abraão, a segunda promessa: eu te abençoarei. Então, Abraão, pode sair, pode correr os riscos, pode obedecer a minha voz, que eu te abençoarei. Eu não sei quem inventou no século XX que a gente tem que buscar a bênção. Eu não sei quem foi muito feliz que inventou essa idiotice. Eu tenho que buscar a bênção. Deus disse para Abraão: Abraão, obedeça a minha voz e vai, porque eu te abençoarei. Aí vem os mais malucos ainda e inventam umas campanhas que tem mais a ver com o paganismo ou com novena católica, porque com o evangelho, para o pessoal receber a bênção. Ele diz: Abraão, obedece a minha voz, vai para o lugar que eu estou mandando, e eu te abençoarei.
é simplesmente deixar Deus ser Deus. Fazer o que Ele quer que façamos e deixar que Ele seja Deus, sem querer manipulá-lo na força, na marra, ou fazendo 7 isso, 21 daquilo, 3 daquilo. Gente, Deus não se deixa manipular. Amém? Ou seja, Abraão, eu vou te abençoar. Você não precisa correr atrás das bênçãos, porque eu vou fazer com que elas corram atrás de você. Efésios 1 e 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Provérbios 10, versículo 6 diz que sobre a cabeça do justo há bênção. Olha para a pessoa do seu lado e diz: tem bênção sobre a sua cabeça. Aleluia. Deuteronômio 28, o texto vai dizer para nós: se tiveres o cuidado, já disse já, tá bom? Se tiveres o cuidado de ouvir e guardar, Deuteronômio 28, 1 e 2, as coisas que hoje eu digo para vocês, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Ou seja, bendito será a tua terra, bendito será o teu campo, bendito será a tua esposa, bendito será a tua casa, bendito será o fruto da tua terra, e vier a chuva no tempo certo. Deus vai dizer assim: se você tiver o cuidado de ouvir o que eu estou dizendo, não se preocupe que eu vou ser Deus na sua vida, eu te abençoarei. Aleluia. Em Salmo 84, versículo 11, o salmista vai dizer: o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, e Ele não retirará bem algum àqueles que andam na retidão. Ele nos abençoará. Em Romanos 8, versículo 31 e 32, o texto vai dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Aí Paulo continua: como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele vai abençoar. Ouve a voz de Deus, obedeça, comprometa-se. Ele promete abençoar. Gálatas 3,9 vai dizer para nós, Paulo dizendo sobre o Abraão: desse modo os que são da fé são abençoados, juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Terceira promessa, ele vai dizer: engrandecerei o teu nome. Provérbios 22, versículo 1, o texto vai dizer: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Eclesiastes 7, versículo 1, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Salmo 112, versículo 6, porque o justo nunca será abalado, e a memória do justo será guardada para toda a posteridade. Ou seja, aqueles que viverem realmente a vontade de Deus, eles vão ser muito bem lembrados. Abraão, engrandecerei o teu nome. A gente só vai saber a relevância que temos na nossa vida quando a gente for embora daqui. Quer dizer, a gente não vai, as outras pessoas que vão saber. A importância que nós temos no reino de Deus, a importância que nós temos na família, a importância que nós temos no ambiente onde trabalhamos, nós só vamos entender a relevância quando a gente não estiver mais lá. Puxa, como é fantástico, como é extraordinário, como faz falta. E quando se lembram, as pessoas dizem: meu Deus, que falta faz. O GG mostrou hoje um livro: pastor, estou lendo esse livro aqui, o que você acha? Olha que eu olhei na capa, John Stott, discipulado radical. Eu falei: GG, isso é um tesouro nas suas mãos. E nós conversamos por alguns instantes pela manhã, folheamos um pouco o livro. Eu disse: o Evangelho perdeu uma figura significativa. 2011 Deus levou. Há 2, 3 semanas atrás também, Enéas Tonini, 101 anos de idade. Quando você ouvir falar de Batista Renovada, os batistas se lembram de Enéas Tonini e outras comunidades. Enéas Tonini, aos 101 anos de idade, ele foi recolhido pelo Senhor. Gente que está em memória eterna, gente que influenciou. A palavra diz que Deus vai engrandecer o nosso nome. Como é que nós temos que ser lembrados? Como é que nossos filhos vão lembrar de nós?
Tem um rei na Bíblia que eu não me lembro o nome. E quando ele morreu, os caras não fizeram nem sepultamento para ele. E disseram, risca a memória desse cara. De tão ruim que ele foi. Ninguém vai lembrar desse cara, nem sepultamento. Larga aí o corpo aí, deixa. Deus diz assim, Abraão, vai agradecer o teu nome. Mais de 4.000 anos se passaram. E a gente está falando aqui do Abraão. Quantas vezes eu já citei o nome nesses minutos que eu estou falando? Engrandecerei o teu nome, Abraão. Promessa de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Quarta promessa: tu serás uma fonte de bênçãos, ou tu serás uma bênção, ou ser tu uma bênção. Do ponto de vista mundano, secular, nós falamos por aquilo que temos. As pessoas nos olham pela marca da nossa roupa, pelo tipo de tênis, pela marca do seu carro, pelo tamanho da casa que você mora. Se você vai ao banco abrir uma conta, ele vai querer saber e vai te atender melhor pelo volume de dinheiro que você for colocar lá. E a gente vale pelo que tem. Mas do ponto de vista de Deus, ninguém vale pelo que tem, vale pelo que é. Nós valemos pelo que somos. O sangue do Cristo na cruz não foi para trazer nada do que você tem, mas é do que você é. Amém, irmãos? Cristo não foi para a cruz para fazer com que você acumule coisas e bens e etc e tal. Essas coisas que a casa vai comer, o ladrão vai roubar, a ferrugem vai corroer. Cristo foi para a cruz do Calvário pelo valor que você tem e pelo que você é. Então, para Deus, valemos pelo que somos. Ele vai dizer a Abraão, eu vou fazer de você uma bênção. O nosso conceito de um cidadão, de uma mulher, um homem abençoado, a gente também vai olhar pelo que tem. Pastor, um irmão muito abençoado. Quando a gente ouve isso, o que a gente já pensa nessa mente que a gente tem? Sabe quem é um abençoado? É justamente aquele que é uma bênção. Não existe pessoa mais abençoada do que aquele que é uma bênção. Amém, irmãos? Por isso que Abraão disse assim, ó, Deus falou, eu vou te abençoar, mas mais importante do que isso, Abraão, eu vou fazer de você uma bênção, uma fonte de bênção. Quando as pessoas se sacrificam e se desgastam para obter bênçãos, cumprem rituais e fazem de tudo para serem abençoadas, a vontade do Espírito Santo é que nós nos deixemos moldar por Ele, para que Ele faça de nós a bênção. Amém, irmãos? Nós temos que ser conhecidos como as bênçãos ambulantes que andam por aí. Ali vai a bênção, ali vai o bênção. Nós temos que ter um apelido desse tipo, uma bênção. E não ter as coisas para alguém falar, o irmão é abençoado porque tem. Não, ser tu uma bênção. Amém, meus irmãos? Essa é a promessa. Nós podemos trocar todas as bênçãos por essa. Ser tu uma bênção, porque no ponto de vista divino é isso que Deus quer pelo seu Espírito e a sua palavra fazer em nós. Ser tu uma bênção. Quinta promessa: abençoarei os que te abençoarem. Às vezes você pensa, nossa, quinto ainda vai demorar isso, mas está chovendo, vai tomar uma chuva nada aí. Não aguenta mais um pouquinho, espanta o sono. Abençoarei os que te abençoarem. Pessoas partilharão da bênção de Deus só porque intercedem e te beneficiam. Qualquer benefício feito a um filho de Deus vai repercutir em bênção para quem fez esse benefício. Abençoarei os que te abençoarem. Você partilhará de bênção de Deus só por interceder ou abençoar o outro. Deus está dizendo algo para Abraão, que quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, isso é Novo Testamento, abençoarei os que te abençoarem. 1 de Pedro, veja que coisa interessante, Pedro vai dizer na carta, capítulo 3, versículo 7, não tornando mal por mal, não tornando injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, ou seja, abençoando, sabendo que para isto vocês foram chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Olha o texto de novo, não tornando mal por mal, injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto vocês foram chamados,
chamados para que por herança alcanceis a bênção. Fomos chamados para bendizer e para abençoar. É o que Deus está dizendo para nós. E quando bendizemos e abençoamos, Deus vai fazer a sua palavra se cumprir. Porque nós somos chamados para bendizer e abençoar. Sexta promessa a Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso aponta para uma verdade para mim. Não há a menor necessidade de estar alimentando o sentimento de ódio ou de vingança contra quem quer que seja. Não há. Deus vai dizer: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gente, tem crente que tem dentro de uma curva. Já disse aqui outro dia. Tem crente que acredita que se alguém tiver inveja dele, a inveja do outro vai mexer com algum valor dele. Pastor, é inveja. A pessoa tem inveja de mim, é por isso que está acontecendo. Gente, a inveja só faz mal para o invejoso. O provérbio vai dizer que a inveja é como podridão nos ossos, é a osteoporose. A inveja só faz mal para o invejoso, não faz mal para o invejado. E Deus vai dizer assim: olha, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você não precisa ter sentimento de vingança contra ninguém. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 19, versículos 19 a 21, capítulo 12, 19 a 21. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, porque minha é a vingança, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, aí você diz: morre de fome, miserável. Se tiver sede, desidrata, desgraçado. Não. Se o inimigo tiver fome, dá para ele de comer. Se ele tiver sede, dá para ele de beber. Porque fazendo assim, amontoará as brasas de fogo sobre a cabeça dele, e o Senhor é quem te retribuirá. Aleluia, promessa de Deus para a nossa vida através de Abraão. E sétima promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão recebe uma promessa que envolve gerações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, eu acredito que, embora a salvação seja individual, pessoal, Deus sempre esteve e está com os seus olhos sobre a família. Eu fazia mais de um casamento ontem, na cidade de Caieiras. Eu dizia ali no casamento: olha, o casamento e a família não é ideia da religião, não é ideia de padre ou de pastor, é ideia de Deus. A família é projeto do coração de Deus. A tua família nasceu no coração de Deus. O teu lar pertence a Deus. Aleluia. Vemos essa verdade no Antigo e no Novo Testamento. Deus vai destruir toda a raça humana. E de repente ele olha para um homem e vê graça nesse homem. É o Noé. E a Bíblia vai dizer que Noé andou com Deus. A Bíblia não diz que a mulher dele andou, nem que seus filhos andaram, mas que Noé andou, e por causa do Noé, a sua família entrou na arca e não pereceu. A Bíblia fala sobre Raabe, que sabia e viu o que Israel e o seu Deus estavam fazendo às outras nações, e quando os espias entraram em Jericó e estavam ali sendo procurados, ela acolheu aqueles homens e disse a eles o seguinte: olha, eu sei que vocês são um povo forte, e eu sei que essa cidade, por mais que seja fortificada, ela vai cair, e eu sei que vocês vão passar por cima, então por favor, lembra de mim, da minha família. Os homens disseram: olha, se você não nos denunciar e chegarmos a bom termo ao nosso líder Josué para trazer as informações, e você pendurar esse fio vermelho na sua janela, você e todos aqueles que estiverem dentro da tua casa serão poupados. Quando Israel vem e dá volta sobre a muralha, eles dão brado, tocam buzina, aquilo tudo cai. Imagina ser um grande terremoto, a cidade vai por terra, e nos escombros fica uma casa escorada no meio de pedras, com um fio pendurado na janela e uma família dentro.
deve unir toda a sua família. E mais algumas pessoas têm lá no amigos. Quando Pedro chega e diz: pois não, eu tive uma visão e apareceu os homens, mandaram vir com os seus homens, o que eu vim? Cornélio falou: olha, eu também tive e mandaram você vir aqui e eu mandei buscar você. Então, pode falar que eu estou aqui, fala que eu te escuto. E começa a pregar o evangelho. No meio da pregação de Pedro, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo caiu sobre as pessoas. Não só sobre o Cornélio, mas sobre a família de Cornélio. Aleluia. A Bíblia vai trazer também o relato de Atos, quando Paulo está preso e o terremoto acontece na cadeia. Todos os presos são libertos por aquele terremoto. O carcereiro acorda na madrugada, põe a mão na cabeça e diz: vão me matar, os presos vão fugir tudo. Paulo diz: não vem, não vai fugir ninguém, pode ficar tranquilo, fica sossegado, está todo mundo aqui, ninguém vai fugir. Aí o homem vê o sobrenatural que acontece na cadeia, a unção da vida de Paulo, diz: o que é que eu tenho que fazer, moço? Paulo vai dizer: eu creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus colocou o seu nome, o nome do seu filho na sua família. Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 3, versículo 14: por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Deus colocou o nome de Jesus na sua família. Aleluia. E eu finalizo essa reflexão dizendo que o seu lar é bendito, que a sua família é bendita. E o texto que Paulo escreve em Gálatas 3:29, Deus fez promessas a Abraão. E se nós cremos na Escritura, Paulo vai dizer: se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa feita a Abraão. Não temos o sangue judeu nem o sangue do Abraão, mas por causa da aliança no Cristo, Deus nos enxertou numa descendência e nos adotou como filhos. E as promessas feitas a Abraão estão sobre a sua vida e sobre a minha vida. E Deus diz que a sua família é bendita. Amém? Fique de